Olá, eu sou José Pereira, estou apresentando a série Valor do Dinheiro no Tempo. Esta série apresenta um conjunto de ferramentas de matemática financeira para lhe apoiar em suas decisões, em suas atividades de estudo e de negócios. Preparei cuidadosamente um roteiro e um conjunto de slides e convido você para seguirmos juntos. Nesse vídeo, vamos apresentar a avaliação de projetos de investimento. Este é o vídeo 8, o último vídeo dessa série Valor do Dinheiro no Tempo. Quando falamos em avaliação de projetos de investimento, eu recomendo sempre que tenhamos uma visão, uma sensibilidade estratégica em relação aos projetos, né? Então, num primeiro momento, convém fazermos uma análise cuidadosa do ambiente em que a empresa opera, em que o projeto vai estar sendo implantado e vai estar sendo afetado consequentemente. Então, o ambiente ele oferece oportunidades e oferece riscos. Dentro desse contexto de oportunidades e riscos, cabe à empresa definir a estratégia para a implantação do projeto, ou se for um projeto de crescimento, para a implantação desse projeto e definir exatamente a dimensão do crescimento que ela pretende, que ela está visualizando. Uma vez definido o que a empresa pretende, tanto do ambiente, do local, quanto em termos do formato, da estratégia de atuação, a empresa precisa definir a sua estrutura, as suas condições em recursos humanos, materiais, tecnologia, e atualmente não podemos deixar de lado inteligência artificial, inclusive a preocupação com os fatores ambientais e sociais. Definida essa estrutura necessária para a implementação do projeto, vem a fase relativa à parte financeira, parte de estratégia financeira propriamente. Então, a empresa vai precisar realizar investimentos em capital de giro e em ativos fixos. Ao mesmo tempo, ela vai precisar identificar de onde virão os recursos, ou seja, o financiamento com dívida e com capital próprio, a estrutura, o mix, a composição. Então, essa parte de financiamento, conforme está indicada na parte inferior do slide, nessa área marcada, ela constitui as fontes de recursos, ou seja, fontes de capital próprio e de capital terceiro. Por sua vez, o investimento em capital de giro em ativos fixos, conforme mencionamos, representará a utilização dos recursos. Então, captar recursos e aplicar recursos para gerar riqueza. Nosso livro, Valuation em Projetos de Investimento, foi bastante utilizado para a construção da argumentação e dos exemplos que estão sendo apresentados neste vídeo. Vamos, então, refletir acerca do orçamento de capital, de capital budget. O orçamento de capital é um processo de identificação, ou ele compreende o processo de identificação, avaliação e seleção de oportunidades de investimento de longo prazo. Portanto, estamos pensando sempre em termos de longo prazo, né? Ele visa identificar investimentos que aumentarão a vantagem competitiva da empresa, a geração de riqueza dos acionistas e, consequentemente, bem-estar dos funcionários, aumento de recursos para recolher na forma de tributos, para que o governo possa realizar investimentos sociais em educação, segurança, saúde, por exemplo. A característica presente nos investimentos, em projetos de investimento, é um investimento, normalmente um investimento inicial significativo, substancial,
seguido de uma série de entradas de caixa de valores menores. Ao longo do vídeo estaremos exemplificando esta situação. Ah, o processo de investimento de capital, ou seja, segundo o Briley, o processo de investimento de capital começa com a preparação de um orçamento anual de capital, que é uma lista de projetos de investimentos planejados para o próximo ano. Aqui ele cita o próximo ano, mas podemos entender no projeto de planejamento de longo prazo para anos seguintes, né? Não necessariamente apenas o próximo ano. Com isso, estamos contextualizando que o orçamento de capital ele ocorre, né? Ele está contido no planejamento financeiro da empresa. Vamos ainda falando do orçamento de capital, um termo bastante utilizado no mercado, o CAPEX, se refere ao dispêndio de capital. Às vezes as pessoas usam, conceituam, inclusive na internet, é normal isso, na inteligência artificial, tratar como despesa de capital. Mas despesa é o consumo de um recurso para gerar uma receita. Então, aqui não é uma despesa com essa conotação. Então, dispêndio de capital, eu creio que seja uma caracterização mais técnica e mais segura. Então, o dispêndio de capital relaciona-se aos investimentos em bens de capital. Está focado sempre no longo prazo, essencialmente no longo prazo, decorre de uma decisão estratégica de implantação, crescimento ou modernização, conforme já mencionamos, né? O planejamento e o orçamento de longo prazo, normalmente, ele compreende prazos acima de um ano. Isso é, de certo modo, ah, de fácil compreensão, mas é importante destacar. O orçamento de capital ele visa, portanto, a implantação, expansão ou modernização de empresas, troca de ativos obsoletos visando eficiência das operações, aquisição de ativos para expansão com novos produtos e, muitas vezes, novos produtos e novos mercados. A aquisição de outra empresa pode ser caracterizado também como uma avaliação de um grande projeto de investimento. O cumprimento de exigências legais e ambientais, né? As regras, a aquisição de equipamentos, obras para proteção do meio ambiente também pode ser caracterizado como um projeto de investimento necessário para atender às exigências legais, assim como atendimento de demanda de funcionários, um restaurante para funcionários e outros espaços que sejam necessários para atendimento de funcionários, funcionárias, creche, coisa desse tipo. Então, é um leque bastante amplo de possibilidades. Então, os aspectos estratégicos do projeto, fazendo aqui um resumo, ele compreende a avaliação do macroambiente, identificação de oportunidades e riscos, conforme já mencionamos. Ele requer uma visão de futuro para implantar, modernizar ou crescer, né? E definindo estrategicamente produzir o que, para quem, onde, pode se acrescentar também a que preço. O potencial e limitações da empresa é outra condição para ser analisada. Quais são os pontos fortes da empresa que podem ser utilizados para viabilizar, facilitar esse crescimento? Quais são as fragilidades, os pontos que precisam ser melhorados, em termos de tecnologia, ou mesmo em termos de treinamento, qualificação de pessoas? E, finalmente, uma etapa importante é quanto investir, quanto vai demandar de recursos, né? Que tipo de recurso utilizar, recursos próprios, recursos terceiros, são decisões estratégicas relevantes na perspectiva financeira. Ah, estou mencionando algumas instituições financeiras, bancos de desenvolvimento, que normalmente são as instituições que fornecem recursos para implementação de projetos.
Então, o mais conhecido é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Temos o Banco do Nordeste, o BNB, Banco da Amazônia, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo e as agências de fomento, as agências estaduais como a Desenvolve São Paulo, para citar alguns exemplos. Além dessas instituições brasileiras, existem agências internacionais, o Banco Mundial e outras agências que financiam recursos para desenvolvimento de regiões e implementação de grandes projetos em países, por exemplo. Então, vamos passar a visualizar as formas, né, os fluxos de caixa normalmente associados a projeto. Existe o fluxo de caixa convencional, ou seja, a bibliografia especializada normalmente cita o fluxo de caixa convencional como sendo aquele em que há uma saída de recurso inicial. No exemplo, estamos colocando 900 apenas para ter um número para exemplificação. Isso não se trata de um projeto específico. Então, é caracterizado por uma saída inicial e várias entradas ao longo do tempo. No exemplo nosso, são 8 anos. Esse seria o fluxo de caixa convencional, segundo a boa parte ou a grande parte da bibliografia especializada no assunto. O fluxo de caixa não convencional, por outro lado, é aquele em que o projeto ou a empresa, que não deixa de ser um projeto, um grande projeto, terá um desembolso inicial e, em seguida, algumas entradas de caixa, depois um novo desembolso, seguido de novas entradas. Ele foge ao convencional. Não é um dado assim relevante para efeito de visualização do projeto, mas para efeito de avaliação, quando se trata de taxa interna de retorno, isso gera dificuldade matemática, conforme veremos posteriormente. Então, existem três critérios para a seleção de projetos. Aliás, nós vamos apresentar três critérios. Existem outros critérios, mas entendemos que esses três são os mais relevantes, ou seja, o período de payback. Payback quer dizer o tempo que o dinheiro que foi investido ele demora para retornar à empresa. O valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Então, o chamado período de payback, conforme já mencionei, ele consiste em se analisar quanto tempo o dinheiro demora para retornar à empresa. Vamos verificar neste exemplo, nesta tabela, nesta planilha. Observamos na linha 3 tomamos como base no ano zero, no momento zero, que a empresa mostra que ela vai realizar uma saída de R$ 7.500. Pode ser 7,5 milhões, poderia ser outra dimensão de valores. O objetivo é explicar o mecanismo. Então, na coluna C, observamos saída de 7.500. Na coluna D, é o líquido no período. Como não houve entrada, ocorreu apenas a saída, o líquido é 7.500. Na coluna F, nós temos o saldo, ou seja, o acumulado. Como se trata do primeiro ano, no final do primeiro ano, o acumulado é 7.500 também. Em seguida, na linha 4, no final do ano 1, a empresa mostrou que ela teve entradas de recursos de 1.100 na linha B, aliás, na coluna B. Na coluna C, saída de 1.300. O líquido na coluna D foi 200 negativo. Esse 200 negativo na coluna F vai ser somado aos 7.500 e acumular um saldo negativo de 7.700. No segundo ano, na linha 5, ocorreu, conforme observamos na coluna B, 3.000 de entrada e saída na coluna C de 1.300. Portanto, o saldo líquido do ano 2 foi 1.700.
Note na coluna F que no ano anterior, no final do ano 1, o saldo negativo de 7.700. Com 1.700 positivo do ano 2, então o saldo negativo vai ficar em 6.000 na coluna F. Na linha 6, no ano 3, vai haver uma entrada, coluna B, de 4.100 e uma saída de 1.300. Isso corresponde a um líquido do período, ou seja, do ano 3 de 2.800 positivo. 2.800 positivo na linha F, com 6.000 negativo no ano anterior, portanto, ficou com um saldo negativo de 3.200. Avançando para o quarto ano, na linha 7, nós tivemos entrada, conforme a coluna B, de 4.500 e saída de 1.300. O líquido de caixa gerado pelo projeto foi 3.200 positivo. Na coluna F, vai ficar com saldo zero, porque tinha 3.200 negativo acumulado. Então, isto mostrou que, nesse momento, o dinheiro que saiu do projeto retornou para a empresa e zerou, ou seja, um prazo de 4 anos, né? No quinto ano, o projeto continuou ativo, conforme está na linha 8, 5.000 de entrada, 1.300 de saída e 3.700 foi a situação líquida. Não colocamos o quinto ano na coluna F, porque o nosso objetivo nesse momento é mostrar o chamado período de payback, né? Então, observamos, portanto, que, olhando as colunas D e F, né, o líquido de 7.500 foi investimento inicial, estou vendo a coluna D, depois menos 200, depois mais 1.700, depois 2.800, 3.200. Na coluna F, conforme comentamos e explicamos no slide anteriormente, o saldo acumulado foi zero. Então, este é o chamado payback, né? O período de payback, ou seja, o período foi de 4 anos para que o investimento retornasse à empresa e zerasse a situação. Colocando os valores dentro de um diagrama de fluxo de caixa, observamos na parte inferior as saídas de caixa de 7.500 com mais 200, que foi o resultado negativo do primeiro ano, de 7.700. A partir do segundo ano, 1.700 de entrada, mais 2.800 no terceiro ano, mais 3.200 no quarto ano, somando 1.700 com 2.800 dá 4.500, com mais 3.200 dá 7.700, que é exatamente o valor da saída. Com isso, visualizamos o payback, a ocorrência do payback de uma forma bastante amigável através do diagrama. Um ponto que chama a atenção é que, após o período de payback, o projeto gerou recursos, né? 3.700. Também, para efeito desta metodologia, é importante destacar, desde já, que essa metodologia não considera os fluxos de caixa posteriores ao período de payback. Isso é uma falha. O segundo ponto que nós observamos, note que no ano 4 ocorreu uma entrada líquida de 3.200, né? Se essa entrada, ao invés de ser no ano 4, tivesse sido no ano 2, 3.200, e tivesse invertido 3.700, o payback seria o mesmo. Entretanto, o valor do dinheiro no tempo teria significado diferente, conforme estaremos vendo ao longo deste vídeo. Então, vamos resumir a técnica de orçamento de capital, o período de payback. Ele tem a vantagem de sua simplicidade no cálculo. Ele não considera o valor do dinheiro no tempo, isso é uma limitação. Ele não considera os fluxos de caixa posteriores, conforme mencionamos quando estávamos olhando o diagrama do fluxo de caixa do projeto.
Dois projetos com paybacks iguais podem ser diferentes dependendo de quando ocorrem as entradas de recursos dentro da empresa e dos fluxos de caixa posteriores ao período de payback. Projetos de curta duração, quando se trata de projetos de curta duração, o payback ele cumpre um papel importante, porque pode existir determinadas atividades em que seja algo de moda, algo de vida curta. Então, para se investir numa atividade dessa, você precisa ter um retorno rápido, né? E não pode, portanto, ser algo demorado, porque posteriormente, aquele empreendimento, aquele produto, aquele serviço deixa de ser atrativo e a empresa pode não ter o mesmo retorno que ocorria nos anos iniciais. Existe adaptações feitas no payback, payback descontado, por exemplo. No nosso livro, Valuation Projeto de Investimento, a gente destaca, porém, aqui para reduzir o nosso tempo do vídeo, não consideramos esta adaptação, não estamos apresentando esta adaptação. As taxas, portanto, ainda em relação às técnicas de orçamento de capital, a seleção de projetos, agora vamos falar do valor presente líquido, VPL. Então, a técnica do valor presente líquido é uma técnica superior ao payback, considerada pelos especialistas, né? É muito utilizada por empresas. Então, a técnica do valor presente líquido, ela considera o valor do dinheiro no tempo, ou seja, o dinheiro que entra no segundo ano, ele tem um valor maior do que o que vai entrar no quarto ano, quando trazido a valor presente, desde que seja o mesmo montante nominal, claro. Considera o custo de capital, custo médio ponderado de capital, WACC, que também é citado por alguns autores como a taxa mínima de atratividade. Entretanto, o custo médio, o conceito de WACC, custo médio ponderado de capital, é um conceito mais elaborado. As entradas e saídas de caixa são medidas em valores atuais. E, nesse sentido, quando o valor presente líquido é maior do que zero, o projeto é aceito, né? Importante destacar que a empresa deve analisar o risco do projeto, o processo em si ele não explicita o indicador de risco. A empresa precisa fazer esse ajuste para poder considerar se dois projetos iguais, em tese, com o mesmo risco, a empresa deve buscar aquele que tenha menor risco, evidentemente. Então, vamos visualizar os mesmos números, né? Aqui estamos mostrando que a taxa, o WACC, o custo médio ponderado de capital, que já mencionamos, como sendo, na linha 27 da planilha, 10,14% ao ano, né? Então, feito isso, vamos visualizar na planilha, na linha 20, no momento zero, o líquido de 7.500. Então, nós vamos, nesse processo do valor presente líquido, trazer todos os fluxos de caixa para a data, para o momento zero. Então, o fluxo de caixa, o valor da entrada de caixa futura no momento zero vai ser um valor menor, evidentemente. Então, o valor inicial investimento de 7.500, ele vai ser dividido por um, que ele já está em valor presente, menos 7.500. Note que o valor de 200 líquido, que é o fluxo de caixa do segundo período, está sendo dividido por 1,101400, ou seja, é dividido por 1 mais o custo médio ponderado de capital de 10,14%. Então, o 200, trazendo ele para valor presente, no momento zero, vai representar R$ 181,59. O valor de 1.700, né, vai ser dividido por 1,213082. Esse valor de 1.700, portanto, dividido por este fator para trazer ele a valor presente,
vai ser de 1.401,39, né? E assim o processo continua, 2.800, né? No final do período 3 trazendo a valor presente, ou seja, dividido aí, conforme indica na coluna C, por 1,336088, vai dar 2.095,67 centavos. O critério se repete na linha 4, 3.200 de fluxo de caixa líquido do período dividido pelo 1,471568 dá 2.174,55, né? Ah, o fluxo de caixa do momento 5, note que no payback, no período 4 se encerrava porque ali teria retornado já o dinheiro aplicado. Aqui no processo ou no critério de valor presente líquido, a análise continua durante a vida do projeto. Então, temos no ano 5, 3.700 líquido, dividido por 1,620785, esse valor, trazendo para a data, para o momento zero, vai ser R$ 2.282,84, né? Realizando a soma, o VPL, de todos esses fluxos de caixa, ou seja, da linha 20 até a linha 25, vai dar um valor líquido de R$ 272,87, né? Então, isso aí representa que o fluxo de caixa, né, o valor presente líquido, ele é maior do que zero, portanto, ele gera valor para a empresa, né? Observamos aí do lado direito no corpo do slide, resolvendo por Excel, colocando a célula, o cursor do Excel numa determinada célula, digitamos igual, depois VPL de valor presente líquido, abrimos o parênteses, colocamos e digitamos C27. C27, na realidade, é a taxa de retorno. Note na linha 27, o C, 10,14%, né? Depois, ponto e vírgula, depois as B21, dois pontos até B23. Isso quer dizer que são os fluxos de caixa que ocorreram durante a vida do projeto, mais o B20, que é a saída de caixa inicial. Colocando esses valores, o Excel vai dar resposta de R$ 272,87, que é o valor que obtivemos aqui, fazendo os cálculos de cada uma das parcelas individualmente e obtendo o resultado final. Então, este é o cálculo do valor presente líquido utilizando o Excel. Podemos visualizar esses mesmos cálculos através da fórmula. Note que o VPL igual 7.500, que é a saída inicial. Depois temos 200, que é o fluxo de caixa líquido do primeiro período, período 1, dividido por 1 mais 0,1014. 0,1014 é o WACC, o custo de capital para a empresa. No segundo período, temos 1.700 dividido por 1 mais 0,1014 elevado ao quadrado, por ser 2 é N, é o período, para trazer valor presente. E assim sucessivamente. Vamos trazer cada um dos valores do fluxo de caixa futuro a valor presente, a valor do momento zero, né? Realizando essa operação, ah, nesta faixa do meio que está marcada, temos, portanto, o que é que nós fizemos? Fizemos o cálculo relativo ao parêntese e ao expoente em cada um dos fluxos de caixa do período. Então, note que o 7.500 ele já está em valor presente, o 200 vai ser dividido por 1,1014 e o 1.700 dividido por 1,213082 e assim sucessivamente.
realizando essas operações, realizando os cálculos relativos a cada uma das frações, chegaremos ao fluxo de caixa, ao valor presente líquido de menos 7.500 mais 181 reais 59 centavos, mais 1.401 reais e 39 centavos, e assim sucessivamente, conforme mostramos na tabela, na planilha de Excel anterior. Realizando, portanto, a soma dessas parcelas, chegaremos ao valor de R$ 272,87. Este é o valor do fluxo, o valor presente líquido dos fluxos de caixa relativos ao projeto, né? Para quem quiser utilizar a calculadora HP12C, nós estamos colocando a indicação para que possa realizar os cálculos. Então, digita 7.500 CHS, que é, para mudar o sinal, digita a função G, depois digita CF0, que é o cash flow no momento zero, a saída de 7.500. Digita mais 200, muda de sinal por ele ser negativo, digita CFJ. Então, o CFJ, o cash flow, no momento J, começa sendo o primeiro momento, o momento o fluxo de caixa no momento 1. 200 menos, depois o processo se repete para 1.700. Agora não digita o CHS porque o valor é positivo. Digita o G mais o CFJ, que ele vai entendendo que é a segunda parcela de fluxo de caixa pela ordem em que vai sendo digitado. 1.700, 2.800, né? Para a terceira parcela, 3.200 para a quarta parcela e o 3.700 para a quinta parcela. Em seguida, digitas 10,14, que é a taxa de juros, que é o custo médio ponderado de capital. Ou seja, digita 10,14, digita I, que é a taxa de juros, aparece no visor 10,14. Seguida, pressiona essa tecla, a função, aquela tecla amarela no rodapé da calculadora HP12C, F e NPV, na primeira linha da HP, e obtém-se o mesmo valor que obtivemos através da fórmula e através do Excel, R$ 272,87. Apenas para mostrar, para lhe dar a opção de desenvolver os cálculos pelo critério que seja da sua conveniência e que seja o mais prático possível. O próximo critério que nós vamos utilizar, critério de seleção, vai ser a chamada taxa interna de retorno. Então, vimos inicialmente o payback, vimos o valor presente líquido e agora vamos ver a taxa interna de retorno. Então, a taxa interna de retorno é um critério para avaliação dos projetos. Importante destacar que a taxa interna, o interno se refere a um projeto específico. O valor presente líquido ele pode variar no mesmo projeto em função da taxa de custo e capital. Ele considera, portanto, o custo de capital, WACC, que é o custo médio ponderado de capital, conforme já mencionamos de forma detalhada. Os projetos com taxa interna de retorno menor do que o custo de capital poderão, maior do que o custo de capital, poderão ser aceitos, evidentemente. Quando o projeto ele tem taxa de retorno maior do que o custo médio ponderado de capital, em tese ele gera riqueza. Os casos de fluxo de caixa negativo ao longo do período, né? Isso aí é uma limitação. Se você tivermos uma saída inicial, depois tiver fluxo de caixa positivo e fluxo de caixa negativo, isso gera problema na resolução matemática, porque teremos algumas taxas que não faz sentido para fins da avaliação do projeto, né? Então, essa é uma limitação do uso da taxa interna de retorno.
escalas de projeto, né? Alta taxa de investimento de um pequeno projeto pode dar a impressão de um alto retorno, mas relacionado a uma coisa pequena. Então, esse é um cuidado que precisa ser tomado quando está se utilizando a taxa interna de retorno. Estamos demonstrando aqui numa planilha de Excel, colocamos os mesmos fluxos de caixa da linha 3 até a linha 8, né? No momento zero, nota na coluna A, saída de 7.500, no final do período 1, 2.200 de negativo e assim sucessivamente. Então, na última linha, aí no D9, né, coluna D, linha 9, nós colocamos, temos o valor de 11,20. Então, isso aí foi digitado, imputado, igual TIR, abre parênteses, D 3 até D8. Fechou parênteses e o Excel já identificou, né, a mensagem, já calculou a taxa interna de retorno, é de 11,20%. Então, o projeto em si, que está sendo tomado como exemplo, esse projeto hipotético, ele tem uma taxa interna de 11,20. Se a taxa de custo de capital da empresa, do custo médio ponderado, for maior do que essa taxa de 11,20, o projeto deveria ser rejeitado. Como a taxa é menor, conforme vimos anteriormente, o projeto, em tese, deve ser aceito, né? Colocando usando a calculadora HP12C, você pode fazer os cálculos conforme indicação, vai chegar à mesma taxa de 11,20, né? Aqui estamos passando só os números. Você pode interromper o vídeo e fazer essa digitação e a HP vai te mostrar a taxa interna de retorno de 11,20%, né? Visualizando a taxa interna de retorno dentro de uma planilha, né? Colocamos, portanto, na linha um o ano, ou seja, o momento zero, o final do ano um, 2, 3, 4 e 5, né? Colocamos o fator de atualização de capital na linha 2 para cada um deles. Na linha 3 colocamos os fluxos de caixa já explicado, detalhada e repetidamente. Menos 7.500, menos 200, 1.700, depois 2.800, 3.200, 3.700, né? Em seguida, a partir da linha 5 estamos trazendo a valor presente, né? VP, valor presente do fluxo de caixa 1. Fluxo de caixa 1 é o 200 da linha 3 dividido por 1,1120, né? A, que é a taxa interna de retorno do projeto, vai dar R$ 179,86. Para o segundo ano, o valor de 1.700 dividido por 1,2366 vai dar 1.370 reais, R$ 1.374,78, né? Para o terceiro ano, nós temos um fluxo de caixa de 2.800 dividido pelo fator de atualização 1,3751, vai dar R$ 2.036,27. E assim sucessivamente. O fluxo de caixa do período 4, R$ 2.092,77. A sua atualização, fluxo de caixa do ano 5 do quinto período, que é 3.700 dividido por 1,7003, vai dar 2.176,03. A soma dos valores presentes de todos os fluxos de caixa
das entradas e saídas de dinheiro vai ser igual a zero, porque estamos utilizando a taxa de retorno do próprio projeto, que é 11,20%. Então, com isso, passamos a ideia do funcionamento da taxa interna de retorno, passamos o conceito melhor. Existe, normalmente, a tendência de que em projetos de dimensões parecidas, os dois critérios possam levar à mesma decisão. Entretanto, existem situações especiais de conflito, ou seja, o momento do fluxo de caixa, né? Concentração no início, no meio, no final, isso pode gerar conflitos no processo, né? Assim como as escalas do projeto, pequenos projetos com elevada taxa interna de retorno, pode ser menos interessante na expectativa de geração de riqueza para a empresa do que projetos maiores que tenham menor taxa interna de retorno, porém a magnitude dos valores são maiores. Nosso livro Valuation em Projetos de Investimento, ele apresenta um capítulo que trata deste assunto e creio que possa ser de interesse e possa ajudá-lo segundo sua necessidade. Parabéns a você que assistiu esse vídeo. Estou seguro de que as informações apresentadas lhe serão de grande utilidade. Agradeço pela sua companhia, receba um meu abraço e até breve.